A você que acompanha a TVI em suas multiplataformas, pelo app, pelo YouTube ou pela TV Cabo, chegamos a mais uma edição do Essa Gente Grapiúna, programa que quer colocar em relevo a identidade cultural de uma gente, os traços identitários de um povo, da nossa gente, essa gente Grapiúna. E como você já conhece, todas as terças e sábados nós abrimos os nossos trabalhos com um tributo à palavra, um momento literário, que sempre é capitaneado por Gabriel Xavier. Mas hoje nós teremos a participação especial de Antônio Oliveira, também conhecido como Tom Poesia. Momento literário para você. Na noite passada, eu não sei exatamente o que eu fiz. Sei apenas que venci uma maratona com 200 milhões de concorrentes. Eu cheguei primeiro às trompas embrionárias. E lá, fiquei por lá, me unindo à outra metade, onde nos tornamos eu. Os outros gametas, meus irmãos, perderam-se da noite e foram expulsos do campo de batalha por um tsunami urinário. Quando raiou o dia, tive uma sensação de estranheza no meio daquela gente, e então chorei desesperadamente. Ainda bem cedinho, mas já caminhando sobre duas pernas, perambulei pelas relvas campineiras, um tanto encabulado com o rangido das gameleiras. Arrepios horripiantes me torturaram na margem de um riacho que engoliu uma criança no seu 5º aniversário. Às 10 horas, acreditei que, ao meio-dia, encontraria respostas para tantas perguntas que ofuscavam minhas imaginações. Mas justamente ao meio-dia me embriaguei com novas questões. Quando achei ter encontrado as respostas, a vida elaborou-me novas interrogações. Por outro lado, ao meio-dia o rangido das gameleiras já não fazia mais nenhum sentido. Os monstros imaginários eram os que me preocupavam. Às 13 horas, o calor das comparações heterogêneas me consumia. Naquele tempo fixei meu olhar ao horizonte e vi aqueles que mergulharam na noite, nas primeiras horas do dia. E agora? O que fazem agora? Às 14 horas, voltei a acreditar que lá pelas 15, aí sim, às 15 eu haveria de encontrar as trilhas da certeza. Mero engano. Depois das 15 as incertezas aumentam. Aquilo que de manhã parecia belo e acabado, agora está sem brilho, desbotado. É pela tarde que o tempo revela a fragilidade das fortalezas. De tarde, a luz do tempo clareia e desvela impiedosamente o amor humano, demasiadamente humano, de braços dados com o ódio. Cuidado! Conspiram contra nós. Nós? Que nós? Todos nós? Não. Só nós que rejeitamos os equívocos hermenêuticos. Meu Deus, podia ser diferente? E se fosse diferente, seria melhor ou pior? Às 16 horas, o cansaço me produz uma liseira. Ainda caminho sobre duas pernas e não sei se vou precisar da terceira. A propósito, nunca mais passei pelo bambuzal mal assombrado. Mas os monstros imaginários migraram de lá e agora habitam nas tempestades que me acompanham. As tempestades às vezes são de vento, às vezes são de fogo, mas são distintas dos monstros. Estes são abstratos e parecem transcendentais. Aquelas, concretas, e residem nas causas dos efeitos factuais. São 17 horas. Enfim, a 17ª hora do dia. Já sinto o frio boreal e percebo sinais do crepúsculo ocidental. Crepúsculo ocidental. A minha noite se aproxima. Cada indivíduo tem sua própria noite e todos a encontrarão.
num tempo determinado ou não. Mas a noite virá porque o dia é apenas uma suspensão transitória exprimida entre duas nuvens. Quer saber de uma coisa? Esqueça os monstros. Controle suas tempestades e se preparem para a noite, porque é para lá que caminhamos. Boa viagem. E no programa de hoje, eu recebo com muito carinho uma convidada muito especial, que além de ser uma grande profissional, é alguém que se tornou uma amiga querida, de intensas trocas no âmbito profissional e cultural. Ela reúne em si aquilo que há de mais sofisticado em termos de encontro de saberes, saberes acadêmicos, ou saberes populares, saberes ancestrais e originários. Ela é doutora, mestre e doutora em imunologia e pós-doutora em saúde coletiva pela Fiocruz. Eu não vou descrever aqui todo esse vasto currículo, porque são diversas publicações, diversos projetos, mas eu vou perguntar à minha querida amiga Evelyn Santos Oliveira, quem é essa Evelyn Santos Oliveira que alinhava esse currículo tão extenso, mas que ao mesmo tempo é tão meiga, tão doce e tão comprometida com o seu semelhante? Nossa, eu não me descreveria tão bem se fosse para falar de mim, mas eu acho que se eu for me descrever, eu sou uma pessoa que estou em eterna busca e em eterno aprendizado, e sabendo que esse aprendizado ele vem com as pessoas, com os locais que eu convivo, que eu deixo um pouquinho e levo um pouquinho também de todo mundo e de tudo que eu participo para dentro de mim. Então essa sou eu. Bacana. Evelyn é coordenadora da COPEX, da AFIA Itabuna, a Faculdade de Medicina, que inicia seus trabalhos aqui como Faculdade de Santo Agostinho e que agora faz parte da rede AFIA. Evelyn, antes de falarmos desses maravilhosos projetos de extensão que vocês desenvolvem, em comunidades tradicionais, em escolas, em comunidades periféricas das cidades, e você capitaneando e organizando todas essas interlocuções, eu queria falar um pouco mais sobre a sua trajetória, porque é uma trajetória inspiradora. Por que você escolhe trabalhar no campo da biologia, da medicina, da saúde coletiva com as comunidades tradicionais? Foi algo que foi sendo levado no decorrer da minha vida, né? Eu já fazia algumas coisas relacionadas a trabalhar com pessoas fora do âmbito acadêmico. Então, alguns projetos pessoais envolvia, por exemplo, leitura de livros para pessoas com deficiências. Então, ensinamento do que eu vinha aprendendo com adolescentes. Então, tudo isso eu ainda não tinha a academia fazendo parte disso. E com essa oportunidade que eu tive de fazer parte de uma faculdade e estar em alguma posição em que eu consigo ter uma equipe que também está junto comigo nesses pensamentos e sonhos, então isso acaba que se torna bem natural na minha trajetória. Então, como você disse lá, eu faço parte da Itabuna, e lá eu tenho uma equipe imensa. Então, eu sou coordenadora adjunta da COPEX, o professor Pedro Campos é o coordenador também, nós nos auxilia também nessa caminhada, e o professor Torinho, que é o diretor também, ele acaba favorecendo com que a gente consiga caminhar bem com esses projetos, e aí a comunidade é que acaba ganhando. Perfeitamente. Nós vamos apresentar aqui um conjunto de imagens sobre esse trabalho, mas ainda conversando sobre a sua trajetória, eu fiquei bastante admirado como você consegue colocar um repertório de ações que contemplam as temáticas mais sensíveis. Então, desde a dignidade menstrual até a ancestralidade e memória nos povos quilombola, indígena e terreiros de candomblé. Como é que é trabalhar com esse universo? Quanto você ganha com isso em termos subjetivos e como é desafiador também diante de uma realidade tão dura como essa nossa, do Brasil em termos de violência contra os povos originários? Fala um pouco pra gente, para que o nosso telespectador que não está envolvido com esse trabalho de forma mais próxima, como é que a gente pode, inclusive, como cidadão, contribuir com o fortalecimento dessas ações? Eu acho que muito disso ele acaba vindo, e esses trabalhos acabam vindo de uma maneira muito natural, porque eu acho que muitas vezes falta esse espaço, falta esse campo. Então, muitos desses trabalhos chegam até a mim. Então, como eu já trabalho com algumas coisas, acabam que chegam essas propostas, e eu creio que por conta dessas lacunas que existem. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter é a sensibilidade e o respeito no olhar desses povos. Então, quando a gente tem
comunidades que a gente vai visitar, que a gente vê que não tem auxílio, que falta uma série de questões relacionadas à educação, saúde, e que essas pessoas estão precisando desse apoio, desse olhar, eu acho que daí é que vem esse meu papel de estar próximo a isso e dar voz a quem não tem essas oportunidades, né? Então, muitas das ações acabam que chegam de forma muito natural. E talvez com isso que eu falei, desse olhar, dessa sensibilidade que eu tenho, né? Que é algo que também, essas coisas, acho que a gente não é que a gente cria de repente. Eu acho que a gente vai, aos poucos, amadurecendo. A gente vai sendo cada vez mais sensível no que a gente está percebendo. E, melhor de tudo, a gente tenta fazer mudanças. Então, eu acho que se alguém ainda está nesse mundo que não percebe que a nossa parte aqui, no que a gente está vivenciando, as pessoas que nós conhecemos, é para fazer mudanças, acho que tem que voltar algumas vezes ainda, porque ainda não entendeu qual o sentido da vida, né? Então, eu acho que galgar, por exemplo, determinados valores ou posições, eu acho que isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Então, se nada disso modificar a vida das pessoas e não trazer realmente uma realidade que possa ser confortável para mim e para aquele outro, acho que não adianta, né? Ouço a pós-doutora, mas ouço a mãe de Lucas e Dan falando também. E quero dizer que um dos critérios para que nós convidemos pessoas para vir aqui, óbvio que a gente acerta e erra, óbvio que nem nós somos tanto isso, mas era o da coerência. E você me traz essa compreensão de que o seu discurso está muito junto do que você faz na vida cotidiana e foge ao estereótipo, porque do alto da sua formação como pós-doutora, o ápice da caminhada acadêmica, instituição respeitada como a Fiocruz, mas você consegue ser acolhedora, e eu percebi isso caminhando nos corredores lá da AFIA, vendo quanto você é querida pelas pessoas, então isso é muito bacana. E aí na nossa gamela cultural, abre pra gente, na nossa gamela cultural, nós sempre trazemos aqui produtos, livros, produtos culturais de artesanato da região, e quero mostrar para vocês essa obra que fala muito sobre essa coisa da diversidade, sobre essa necessidade da valorização de outras epistemologias, né? A Chimamanda vai falar do perigo de uma história única. Algumas semanas atrás, nós trouxemos quase que toda a obra do Ailton Krenak para mostrar outras formas, outras cosmovisões, outras formas de perceber e de legitimar produções de conhecimento. Agora vamos falar da AFIA, vamos falar da Santo Agostinho. Quando é que você chegou aqui? Como é que foi desenhada essa estrutura de trabalho de extensão para dar um olhar para as comunidades? Porque nós temos instituições públicas com uma longa trajetória que não fazem com tanta intensidade o que vocês já estão fazendo. Então eu queria entender um pouco como é que foi essa concepção. Eu sei que nós temos aí a família Margoto, a professora Mércia, trabalhou muito tempo na UESC, e quero também aqui saudá-la, o professor Tourinho, toda essa equipe maravilhosa, mas entender essa concepção de que era preciso trabalhar para além do livro e que a extensão fosse de fato uma extensão e que fosse para além das imediações ali. Vocês trabalham em outras cidades, então conta um pouco como foi essa história. A Faculdade de Santo Agostinho agora a gente mudou a marca, né? Porque ela está tão grande, já está tomando uma proporção tão grande na região que agora somos a AFIA, Faculdade de Ciências Médicas de Itabuna. E eu acho que essa mudança toda que está fazendo na região, ela está sendo muito bem observada e é perceptível, né? Porque é uma atenção que tem com a comunidade e o local em que nós estamos instalados. Então, não adianta apenas trabalhar na formação de futuros médicos, mas de como que essa região ela vai ser modificada com o nosso trabalho. Eu acho que é uma contrapartida. A gente precisa formar profissionais capazes e que tenham, né, uma excelência na sua profissão pela comunidade. Eu ainda brinco com os meus alunos. Eu falo assim, eu preciso formar o melhor aqui, porque amanhã depois sou eu, meu filho, que pode estar na mão deles. Então não passa adiante quem não tem uma boa formação. E a comunidade ganha demais, porque é um retorno, né? Então as UBS que estão sendo reformadas, esse trabalho de extensão que nos leva, né, em locais primorosos. Eu sou daqui da região, eu nasci em Camaquã, que é pertinho daqui de Itabuna, mas fui embora muito cedo, fui com 12 anos para Salvador e retornei o ano passado.
Então, desde o ano passado que eu já estou nesse movimento, fazendo parte da Copex, que é quem organiza todos esses projetos, e desde então a gente só tem crescido. Então está crescendo tanto que agora a gente está tendo muitas demandas e solicitações para que a gente desenvolva esses trabalhos nas comunidades em diversas regiões. Maravilha, maravilha. E dizer que é uma faculdade aberta também à interlocução em projetos culturais. Nós mesmos desenvolvemos parcerias com a AF, e Evelyn sempre muito acolhedora e entusiasta dos trabalhos da cultura da nossa região. Então nós vamos mostrar agora algumas imagens. Pedir a Rafa para projetar para a gente, e a Evelyn vai comentar essas imagens para poder vocês verem o testemunho de que esse trabalho efetivamente acontece, que nós não estamos aqui tecendo luas sem fundamento, não. Aí, Evelyn, vamos passando e você vai comentando. Onde é que é esse trabalho? Aí foi uma ação que nós fizemos na comunidade em Buerarema, comunidade de indígenas Tupinambás, lá na Serra do Padeiro. Serra do Padeiro. E foi belíssimo, assim. E quais são os serviços que vocês levam? Nesse daí a gente levou bastante especializações. A gente levou serviço de triagem, então aferição de pressão, teste de glicemia, IMC, né? E também algumas especialidades, endocrinologia, ginecologista, fez exames citológicos também, pediatria, clínico geral, então uma gama de serviços. Eu lembro que tinha pessoas lá que falavam que nunca tinha ido no endocrinologista na vida. Teve uma paciente que a gente atendeu, que ela tem 38 anos e ela nunca tinha ido numa ginecologista. Nossa. Então são essas ações que movem, né? E assim, eu estou representando uma equipe que é imensa. Então seria injusto eu falar de cada um, porque de colaboradores e de alunos que estão lá também, e é uma equipe, né, o pessoal do marketing, né, que é muito grande, e que quanto a essas ações que a gente mobiliza, foram 3 ônibus para lá, 3 ônibus, né, com equipamento, com material, e a gente leva absolutamente tudo que a gente vai utilizar na parte de triagem, de tudo a gente leva. Se possível até maca, se não tiver no local a gente leva. Eu acho que é interessante também comentar, porque as pessoas podem se perguntar, quem não está no meio acadêmico pode se perguntar, por que a universidade faz isso? O que é que ela ganha com isso? Nós sabemos que há o tripé fundamental da universidade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, você é coordenadora da Copex, que é voltada para a extensão, seria bom dizer ao nosso telespectador o que é a extensão universitária, se puder fazer essa. A extensão é quando a faculdade ela consegue chegar até os serviços que prestam atenção à comunidade. Então, é diferente da pesquisa. A pesquisa a gente tem o intuito de fazer uma obra, fazer uma pesquisa, publicações em cima dessas pesquisas, que também é algo muito relevante. A extensão é fazer projetos que são desenvolvidos na faculdades, então, na comunidade, então a faculdade ela precisa ter esse olhar atento, onde onde está a nossa população. Então, com isso que esse tripé que o Rafael falou é tão importante, né? E a gente está o tempo inteiro tentando fazer esse vínculo. E pensando na comunidade que ganha, também ganham nossos alunos, porque sai um pouco daquela questão do estudar e do saber dos livros, que é muito importante, mas coloca isso na sua relação com o futuro paciente que ele vai ter quando ter a formação dele. Perfeito. Então isso daí livro nenhum ensina, né? Então nem os professores que estão lá, apesar de sermos muito dedicados, mas tem coisas que só a vivência é que vai fazer você ter a sensibilidade de olhar a pessoa. Ele precisa se fazer entendido, então por mais que tenham às vezes uma forma, palavras rebuscadas de falar, mas quando ele está em determinadas comunidades, lógico que não são todas, a gente precisa entender que região é aquela, que população é aquela, que pessoa é aquela. Então isso daí faz com que tenha uma facilidade de interagir com as pessoas. Então o grande êxito de uma boa comunicação é quando a pessoa te entende, né? Então não é você falar, é que a pessoa possa te entender. Então isso é diferente de cada pessoa. A gente teve uma ação agora no sábado em que um dos nossos alunos atendeu uma paciente que ela tinha uma deficiência que era a surdez. E como a gente tem aulas lá na faculdade do curso de Libras para os alunos, então o aluno já, inicialmente ele já conhece como são essas línguas, a língua de sinais, e já pôde fazer esse trabalho com a pessoa. Evelyn, você falou sobre entendimento, né? E trabalhar com os povos
tradicionais, o conhecimento ancestral. Como é esse diálogo entre a medicina tradicional e a medicina acadêmica? Como é que vocês chegam lá e essas duas dimensões dialogam a ponto de não se tornarem conflituosas? E eu acho que toda diversidade é uma delícia. Se você parte desse princípio, você não vai ter nenhum tipo de problema, nenhum tipo de bloqueio. A gente está agora com um projeto de pesquisa que vai iniciar, que a gente trabalha com comunidades tradicionais, aí envolve quilombolas, envolvem indígenas e outras comunidades, ribeirinhos, né, alguns extrativistas. E o que tudo isso nos fortalece é que a gente precisa entender que essas diferenças é que a gente precisa respeitar. Se a gente chega num espaço desse, principalmente essas comunidades tradicionais que utilizam muito, por exemplo, a etnobotânica, né? Então utiliza muito a utilização de plantas. Então, às vezes, é algo que ele já está sendo tratado no local dele, com alguma planta medicinal, alguma coisa, que é importante que aquela pessoa que vai lá para atendimento, o médico ou estudante de medicina que está sendo acompanhado, ele entenda qual é a relação daquela cultura com a planta, com a medicina do local, para que ele possa entender aquilo dali e compartilhar esses conhecimentos. Não é simplesmente chegar lá e falar, não, isso está tudo errado, o que você tem que fazer é isso. Então, o que precisa é ter encantamento daquele paciente. Se você chegar num local já impondo o que você quer, você corre o risco da sua ação que você precisa ter ali não funcionar. E que ação é essa? Por exemplo, um tratamento não ter continuidade. Se você não tem uma confiança daquela pessoa e sente que aquela pessoa não está conseguindo ser respeitada, ela não vai seguir o tratamento. Então, o seu trabalho está indo por água abaixo. Né? Então, tudo isso, eu acho que esses trabalhos que a gente faz, por isso que eu falei inicialmente, ele amplia o olhar daquele indivíduo que está em formação. Ele faz com que ele consiga perceber que aquilo dali que ele está estudando, todo aquele conhecimento não vai valer de nada se ele não conseguir conquistar aquele paciente. Se ele não conseguir se fazer, ter uma confiança de que fazendo aquilo dali, ele vai ficar melhor. Então vamos comentar mais algumas fotos para mostrar que são várias as áreas, são vários os territórios, as cidades em que a extensão universitária está presente através da ação de Evelyn, junto com a AFIA. Essa daí foi a de sábado agora, que foi no bairro Conceição. Aquela aluna que está lá no cantinho ali de branco, foi ela que eu comentei agora, que ela fez um atendimento com uma pessoa com deficiência, que tinha surdez, e ela falou com uma pessoa utilizando a língua de sinais. Então foi bem bacana. Da próxima... Esse daí foi lá na comunidade em Guararema, comunidade indígena. A equipe é imensa, aí foram só alguns desses colaboradores. Aí foi numa ação em parceria com a prefeitura, que nós levamos, além das triagens, também levamos educação em saúde. É mutirão na Beira-Rio, né? Mutirão na Beira-Rio. Levamos modelos didáticos de mama para falar sobre algumas questões relacionadas à saúde da mulher, do útero também. Então, tem uma equipe imensa. Olha, você percebe que todos os alunos, quando estão em triagem, eles são acompanhados por profissionais, então médicos ou enfermeiros, né, que estão ali sempre com os alunos, eles não ficam sós, né, que ainda estão em processo de... Esse daí já foi em Bicaraí. Foi uma ação que nós fizemos na sexta-feira. Atendemos numa manhã mais de 100 pessoas. E aí nós podemos observar que vocês estão no espaço da comunidade. No espaço da comunidade. Teve música, né? Foi bem bacana. E aí nós tivemos pediatra e também clínico geral. E por vezes as condições, elas não são das mais favoráveis, porque é a realidade da Esse daí, por exemplo, o espaço da triagem foi uma garagem de uma casa que pegamos emprestada, porque tinha cobertura. Mas foi no espaço de uma garagem. E parte da equipe com a parte da equipe, né? com a comunidade, né? E também aquelas pessoas que a gente percebe que os médicos, né, que estão lá, percebem que precisa de uma atenção maior, aí a gente caminha para o ambulatório lá da faculdade que faz atendimento. Esse mês agora que passou, conseguimos fazer 1.000 atendimentos. 1.000 atendimentos. Então, lá tem diversas especialidades, então a gente consegue fazer um agendamento. Né? Volta lá naquela foto, Rafa, ali é na escola, né? Isso, aí é no CBTEC. A gente está com um projeto muito lindo. Eu tenho o maior carinho por esse projeto, que se chama Entrelaçadas, o Adolescer e Suas Particularidades. Que coisa. Que nós... Todo nome já é apaixonante. Eu tava inspirada, menina.
E a gente apelidou, né? Eu apelidei carinhosamente de As Dandaras. Tem até a logo, em homenagem à grande guerreira, né? Dandara dos Palmares. E esse é um projeto que é voltado para as meninas, né? Então, adolescentes de 12 a 19 anos, em que a gente trabalha sobre educação sexual. E a gente tenta desmistificar sobre o que é educação sexual. Então, muitos pais ainda, e a gente conversa muito com os pais, para tirar isso de que a educação sexual, a gente está ensinando aquela jovem a ter o seu início sexual, e não é nada disso. A menina e a garota, a jovem, ela precisa conhecer do seu corpo, ela precisa conhecer a sua mente, ela precisa entender que ela é dona dos seus sentimentos, do seu corpo, que ela precisa ter escolhas, ela precisa se fazer respeitada e ser respeitada. E também, através da educação sexual, muitas das violências sexuais sofridas em casa são denunciadas. Então é importante marcar essa posição porque há um discurso enviesado e que tira proveito político eleitoral sobre o combate à educação sexual nas escolas, quando na realidade é um mecanismo de proteção dessa juventude, dessas infâncias e adolescências, diante dos números alarmantes de violência sexual ainda sofrida por essas faixas etárias nas próprias casas ou nas comunidades na qual elas estão inseridas. Evelyn, 17 anos como docente do ensino superior. Fico me perguntando, você começou a ensinar com 12 anos, com 10 anos de idade? Mas assim, o que você viu mudar na formação do médico nesse período? Eu tô muito feliz em relação a essa transformação que vem acontecendo, que é de futuros profissionais mais preocupados com o atendimento ao seu paciente. Eu acho que não cabe mais, na época que nós estamos, ainda termos médicos sendo formados com aquele pensamento de que o médico não olha nem para a cara do paciente, normalmente toca, né? Passa qualquer coisa como se todo mundo fosse a mesma pessoa. Então, eu acho que nos tempos de hoje não cabe mais. A gente tem um projeto muito lindo também lá, que se chama Agente Transformador, que foi idealizado por alunos, inclusive, e a gente abraçou, em que ele capacita profissionais da área de saúde, já formados, médicos e tudo mais, para atendimento de pessoas trans. Então, para que aquela pessoa ela tenha a segurança que vai ser bem atendida, não vai ser julgada e vai se sentir confortável com aquele atendimento, que não acontece muitas vezes, né? Então, a gente tem essa capacitação e tem alguns dias lá no ambulatório que é para atendimento das pessoas trans, em que elas se sintam mais à vontade com pessoas que já têm essa capacitação já realizada. Então, eu acho que a grande transformação que eu vejo é isso, né? É essa preocupação que a gente tem em servir o indivíduo e cada um sabendo que cada um é um indivíduo singular que precisa, né? Ter essa atenção. Bacana. Evelyn, como é que a comunidade pode acessar vocês? Eu sei que muitos desses projetos são iniciativa da universidade e outros projetos em diálogo, talvez por demanda da comunidade. Como é que as portas estão abertas para poder chegar até vocês, para poder dizer de uma necessidade, o que pode ser feito? Pronto, eu acho que é muito... Eu vou fazer tipo um convite como se estivesse fazendo para minha casa. Nos visite, né? A AF Itabuna, ela está aberta para a comunidade, para quem quiser ir lá, conhecer os projetos. Chegando lá, pode procurar a Copex, né? Se não lembrar, pode falar assim, onde é que a gente fala sobre projetos, que sempre vai ter alguém para poder encaminhar. Isso já acontece, então de vez em quando, esses dias a gente recebeu uma pessoa que era de um bairro daqui de Itabuna, e ela queria utilizar o espaço que eles têm lá do bairro para poder fazer uma dessas ações. Ela foi lá conversar com a gente, e ela conseguia, né? Então, eu acho que a melhor forma é essa, né? Ir lá nos visitar, que aí esse bate-papo ele pode ser pessoal, né? Eu acho que esse negócio de WhatsApp, telefone, meio que se a gente puder evitar isso, melhor ainda. Né? Mas estamos abertos, tá? A visitas. Nós estamos chegando já na parte final dessa entrevista tão agradável. Evelyn é uma pessoa tão doce, tão meiga e ao mesmo tempo tão qualificada, tão ciente do que está fazendo, com objetivos tão claros sobre o modelo de sociedade que quer ajudar a construir, que se pudéssemos, o programa teria 2h30 e nós ficaríamos aqui conversando. Mas, Evelyn, fazer uma última pergunta antes de nós despedirmos, deixando esse gostinho de saudade e o convite já para você retornar para falar de novos projetos no futuro, é sobre o perfil do alunado. Porque nós vivemos historicamente, né, nessa sociedade tão desigual como a brasileira, a formação do médico dos filhos da elite.
e eu percebo que há uma mudança, uma transformação desse perfil. Como é que está hoje o perfil do alunado na AFIA? Como é que você tem visto na formação do médico em geral essa diversidade também se expressando, né, nos formandos do curso de medicina? Recentemente eu escrevi um artigo e apresentei no Congresso sobre onde estão os médicos negros e negras no Brasil, né, médicos e médicas. E essa minha pergunta, ela é muito ampla. Inclusive, como eu dou aula em cursos de medicina e já dei, nem meus professores eu via professores negros e negras no curso, quanto mais os alunos. Então, eu cheguei em salas de aula, de ter 40 alunos, eu ser a única negra, de ter uma sala de professores, eu ser a única negra. A minha felicidade é que hoje eu consigo perceber essa mudança, né? Então, os cursos de medicina, eles são muito caros e eles são dispendiosos também, por parte, pelo custo que é manter um curso de medicina, que é muito caro, né? Então, de tudo que a gente precisa manter. Mas, hoje em dia, a gente tem uma série de benefícios, de bolsas de fomento, bolsa de fomento, que propiciam, né, outras pessoas também que precisam e querem e desejam realizar esse sonho. Então, eu consigo já começar a ver uma pequena diversidade, né? Mas que é necessária. Não só isso, né? Então, isso daí me motiva e me mobiliza. E é algo que eu luto, né? Que eu acho que eu vou ficar muito tranquila quando eu chegar numa sala de aula e eu não sentir essa diferença. Enquanto eu sinto essa diferença, isso me incomoda. Então, a gente precisa fazer com que as pessoas cheguem, né? E alcancem as universidades. Perfeito. Eu quero agradecer a presença de Evelyn aqui conosco, dizer a vocês que acompanhem esse trabalho. Esse é um trabalho construído a muitas mãos, existem parcerias com instituições públicas e privadas, com comerciantes da nossa região, existem parcerias com as escolas, com, enfim, gestões públicas dos territórios. É a universidade fazendo aquilo que ela se propõe essencialmente a fazer, é pesquisar, é ensinar e é chegar até a comunidade. Então, Evelyn, deixar o espaço aberto para que você retorne outras tantas vezes para falar de novos projetos e um espaço também para você deixar um recado final, falar para a comunidade da AFIA que vai acompanhar essa entrevista com muito carinho, porque eu sei que você é muito querida lá, falar para a comunidade itabunense regional que alcança essa gente Grapiúna, enfim, deixar as suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer, né? Eu cheguei aqui recente, fui muito bem acolhida pela comunidade, pela faculdade. E o convite que eu tenho a fazer é que fique mais perto da gente, né? Nós somos acessíveis e nós queremos estar cada vez mais próximos à comunidade. A faculdade, a AFIA Itabuna, ela existe para vocês, né? Então, o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento é para a comunidade e estão sempre, né, muito bem-vindos e bem-vindas para o nosso campo. E assim nós concluímos essa conversa agradável, cheia de compromisso com a sociedade, do Essa Gente Grapiúna, feito especialmente para você.